Meu foco é em proventos, como eu falei. Atualmente eu tenho 37,80% em tesouro direto, que é a minha renda fixa, 23% em fundo imobiliário e aproximadamente 23% em ações. ETF 13% e 2,95% em criptos. O controlador que eu uso e que eu sincronizei com meus ativos é o Trademap, que é no qual eu coloco os ativos lá e ele já monta o gráfico bonitinho de quanto de porcentagem eu tenho em cada um desses ativos. O ETF eu não queria ter investido muito, eu queria só saber como era investir em um ETF, que eu investi no IFVB11, que representava a bolsa de lá de fora, mas eu acho que não entra muito na minha estratégia. Não que eu me arrependi, serviu de experiência. ETFs brasileiros não pagam dividendos e proventos, que é a minha renda passiva que eu quero, então para mim não serve. Eu prefiro investir diretamente lá fora e já ter um patrimônio dolarizado. Não que as ações brasileiras elas também não tenham patrimônio dolarizado. Alguns têm, como a Klabin, mas eu ainda assim prefiro ter diretamente uma boa parte do patrimônio dolarizado para aproveitar as oportunidades lá fora. Então, ETF, eu tenho o IFVB11 Gold 11, eu comprei ouro e o índice da bolsa de lá de fora aqui no Brasil. Nenhum dos dois eu acho que se aplica muito bem para mim hoje. Eu comprei mais por experiência e serviu de aprendizado. O ouro, eu não tenho muito patrimônio para estar preocupado em ouro. Talvez quando eu tiver uns 20 milhões, sei lá, eu pense em comprar ouro. E o IFVB11 para mim também não faz muito sentido eu ter se eu posso investir diretamente lá fora e colher os dividendos. Eu também tenho um Bitcoin, que compõe geralmente 5% da minha carteira, só que caiu ao longo do tempo, então eu vou recomprar mais para recompor essa carteira de Bitcoin. Então temos o Tesouro Direto, que eu invisto em Tesouro IPCA 2026, Tesouro 2035 e Tesouro IPCA juros semestrais. Em fundos imobiliários, o maior que eu tenho é o BCFF, que é o fundo de fundos. Tem o XPLG, que é o fundo da XP Logístico. Tem o XPML, que é um de shopping. E depois vem o MXRF11. É claro que a minha carteira não é exaustiva e não tem os ativos todos que eu queria. Aqui também, eu esqueci de dizer que já está na ordem de qual eu tenho maior quantidade. Então, significa que a maior concentração em tesouro direto está em 2026. Então, está na ordem aqui decrescente. Conforme vai descendo, menor parte do patrimônio eu tenho alocado em um desses ativos. Aqui o BCFF é o que eu tenho mais. E por que eu estou tentando dizer isso? Porque quando você aloca só R$150, existe uma coisa que Basta sempre fala, é que você não pode diluir demais a sua carteira de investimentos. Você precisa ter concentração em alguns ativos para conseguir receber dividendos concentrados. Ter concentração no início em algumas poucas classes de ativos é importante do que diluir em milhares, não conseguir acompanhar como os ativos estão funcionando de acordo com o relatório anual e também o que pode acontecer é que você se desmotive porque você tem um monte de ativo para acompanhar. Então o ideal é não diversificar muito, concentrar um pouquinho, mas mais para frente eu quero ampliar mais a minha carteira de investimentos entre setores diferentes, logístico, shopping, fundo de papel e também com mais ativos. E aqui minhas ações, eu tenho mais em Itaúsa, depois eu tenho em Energias Brasil, que é uma de energia. Itaúsa é uma holding, mas a maior parte dela está alocada em banco. Tem a Klabin, que é de produzir material, que é papel, celulose. Nós temos o PSSA3, que é o Porto Seguro. Temos a Fleury também, que é uma empresa de saúde. E aí que são os ativos que eu tenho. O que eu menos tenho é a Fleury, que é porque ele está perdendo muito patrimônio, então ele vai caindo na minha composição da carteira. E vamos à minha estratégia de investimento. Minha estratégia é Emervest. E eu mesmo nomeei, porque eu gosto de dar nome às coisas, mas, enfim, é a minha estratégia que eu criei e que eu acho que serve para mim. Cada investimento serve de acordo com o pensamento da pessoa. Cada pessoa tem uma história. Cada pessoa tem um jeito de ser. Então, assim como cada pessoa é única, a carteira dela também vai ser única. Não significa que você não pode seguir uma grande parte de uma estratégia de investimento de alguém. Mas, geralmente, é bom adaptar ao seu objetivo pessoal e à maneira como você pensa. Então, você pode seguir, por exemplo, minha estratégia, mas certamente você vai ter que adaptar algumas coisas para o seu ideal e para a forma como você pensa de acordo com as suas opiniões e estudos. Então, a minha estratégia é a Arca Conservadora. O que é a Arca? A Arca é ações, renda fixa, ativos internacionais e fundos imobiliários. Seria uma estratégia do Primo Rico, em que ele coloca 25% em cada uma dessas classes e diversifica entre ativos. Só que a minha Arca é mais conservadora, porque eu aloco mais em renda fixa, diferente da dele. Ele escolhe geralmente qualquer tipo de ativo, o Primo Rico. Eu já concordo mais com o Luiz Basta nesse sentido. Na hora de escolher os ativos, eu penso em ativos que estão num bom preço e que pagam bons dividendos. E que sejam estratégicas e que sejam ativos seguros para mim. Seguros seriam o quê? Não são ativos de crescimento e que depende, por exemplo, da taxa de juros estar baixa para crescer. Estão aí ao longo do tempo, que foram testados há mais de 100 anos, 50 anos, e que são ativos que estão crescendo tempo a tempo, que já foram provados ao longo do tempo.
Então, Bassi ele tem essa estratégia de investir em empresas seguras que paguem dividendos. Eu só invisto em ativos privados, ou seja, eu não compro ativos, digamos, do governo. Então, essa é a minha estratégia. Eu juntei a Arca Conservadora, essas classes de ativos. Também peguei a estratégia do Bassi, só que o Bassi só investe em ações, não investe nem em renda fixa, nem em fundos imobiliários, nem internacionalmente. Então já mudei também, não segui totalmente Bassi. E também coloquei a ideia de ativos privados. E a alocação, eu coloco a reserva de emergência no LCI, liquidez de imediata, e CDB também, liquidez imediata. O LCI geralmente é de 3 meses, mas tem como você intercalar uma pequena parte para o LCI e maior parte para o CDB, e conforme for vencendo o prazo da LCI, você colocando mais LCI e deixando sempre uma pequena parte que você não pode sacar para ter uma rentabilidade maior. Enfim, tem toda uma estratégia por trás. Se vocês quiserem, algum dia eu posso falar mais sobre isso. E a minha ideia é ter 50% no Brasil e 50% nos Estados Unidos. Atualmente está praticamente todo no Brasil, porque não vale a pena ficar investindo nos Estados Unidos, porque quando eu vou fazer o câmbio, eu divido aquele valor que eu tenho praticamente por R$5, que é o valor do dólar hoje. Então acaba que não vira quase nada R$150 e não dá para comprar nada lá fora. O que eu penso sobre isso é que quando eu tiver mais dinheiro, conforme for recebendo mais, eu vou começar a alocar mais nos Estados Unidos de forma a equilibrar com o Brasil. Então eu pretendo fazer e ter esse equilíbrio entre lá fora e aqui no Brasil. Então eu quero rebalancear no futuro. Mas por enquanto não vale a pena. Então a maior parte está alocada só no Brasil. E a minha ideia é ter 20% em renda fixa, 15% em fundo imobiliário e 15% em ações seguras e que sejam privadas. E nos Estados Unidos eu pretendo investir principalmente em ETF, na parte de ações, de renda fixa e fundo. Mas também investir em ativos, que eu não vou citar aqui agora, mas principalmente em ETFs, já que os ETFs de lá pagam dividendos. Então a mesma coisa, 20% em renda fixa, 15% em fundo, só que lá no exterior eu quero ter 10% em ações e 5% em Bitcoin, que seria uma classe de ativo que eu acredito que vai crescer ao longo do tempo. E pretendo aumentar muito o número de ativos que eu tenho hoje em dia. E hoje eu aporto R$150 sem contar a reserva de emergência. Minha ideia de aporte é sempre reajustar 10%, porque sempre vai acontecendo a inflação. Então você precisa reajustar todo ano a quantidade de aporte que você coloca pelo menos em 10%, que é o que eu estou fazendo atualmente. Espero mais para frente, recebendo mais, aportar muito mais. Até chegar ao aporte de 7 ou a 10 mil reais no mínimo, para que eu possa alcançar meu objetivo do 1 milhão. Então essa é a jornada do 1 milhão. O site de pesquisa que usa Fundo Explorer, Status Invests, Fundamentos e Invests, que é para o internacional. Controlador Trademap, também guardo tudo na Excel, geralmente. E para escolher o ativo, eu utilizo sites, YouTube, uso o histórico, vejo o que as pessoas falam sobre ele, vejo os sites, o site do próprio ativo, vejo o histórico do ativo, vejo o PL, que é o preço sobre o lucro, vejo o PVP, que é o preço sobre valor patrimonial, eu vejo o dividendo de 5 a 10%, ROI de 15%, vacância de 10%, dívida sobre PL de até 3%, a margem dele, eu olho a margem também, olho a liquidez, olho o valor da empresa e olho também a diversificação. Eu explico a cada um deles aqui porque eu escolho cada um milimetricamente o que é cada um desses. Mas o vídeo de hoje já está muito grande. Quem sabe eu não explico essas métricas em um próximo vídeo e explico isso de forma integral. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Cada ano eu vou publicar isso e talvez mais para frente eu comece a fazer esse vídeo da minha carteira mensalmente e como está avançando a minha meta do 1 milhão. Porém, por agora eu vou me comprometer a colocar cada ano. Se eu conseguir, eu mais para frente coloco mensalmente e mostro a evolução. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Segue o canal do Crescimentando no YouTube, dá um gostei se você gostou e até os próximos vídeos. Até logo!